Oi, turma, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja bem. Gente, olha só, no último 4 de novembro, a gente fez a nossa última imersão, Vendedor de Alta Performance, foi um sucesso. A gente teve ali 17 pessoas reunidas como alunos, mais 6 pessoas como mentores, né? Então teve muita gente bacana participando, contribuindo e trazendo sobre experiências sobre venda, e para mim foi um sucesso. E na semana subsequente, na semana que passou a nossa imersão, eu trouxe 7 pilares falando sobre vendas, falando sobre um processo de vendas, mas principalmente alguns pilares, alguns gatilhos para você adotar na sua estratégia de vendas. Eu queria falar sobre um muito especial, eu quero ver se eu consigo criar uma série aqui para a gente poder compartilhar esse conhecimento, mas tem um muito especial que eu acredito é muito o primeiro, que a gente chama de rapport. Tem muita gente que fala sobre rapport, que lê livro, que conhece um conceito, que muitas vezes até aplica, mas nem sabe o que está fazendo propriamente dito. E o quanto o rapport é importante para a área de vendas, o quanto o rapport ele pode te ajudar na estratégia de vendas. Né? Algumas pessoas sabem a definição, outras não, mas muita gente fala, rapport é empatia, rapport é construir uma conexão, é gerar um relacionamento, é ter segurança. Nada disso está errado. Mas mais do que isso, o rapport ele tem uma simbologia, ele tem uma estratégia, ele tem uma regra por trás, ele é muito bacana. O rapport ele precisa ser genuíno. Toda essa conexão, toda essa empatia, todo esse relacionamento, toda essa geração de segurança, ela tem que ser genuína. Algumas pessoas dizem, eu acho isso muito bacana, se você faz alguma dança, se você faz alguma aula de dança, né, você vai aprender que no início você está acompanhando o passo de alguém, você está aprendendo o passo de alguém, de um professor propriamente dito. E depois você já consegue conduzir o seu parceiro, a sua parceira na dança sozinho. E o rapport é muito isso, né? O início de todo o rapport, talvez você esteja espelhando outra pessoa, conhecendo um pouco da outra pessoa, para que depois você possa conduzir. Isso é bem legal. E mais do que isso, né? O rapport ele tem a estratégia e a forma de atuação pensando na conexão. Uma coisa que eu sempre digo, tá? Isso é muito importante. Pessoas compram de pessoas. Pessoas gostam de relacionamentos. Pessoas não querem ter um relacionamento frio. Só que tem um segredo aí. O rapport, quando a gente tenta criar essa conexão, ele precisa ser genuíno. As pessoas percebem quando a gente está sendo falso ou quando alguém está sendo falso com a gente. Por exemplo, quando a gente entra num lugar, né, em um ambiente, e você vê alguém sorrindo, e você percebe esse sorriso genuíno, que a pessoa está te olhando, está tentando criar uma conexão com você, automaticamente seu cérebro entende como uma possibilidade de você chegar mais perto. Agora, se você olha de longe, né, tá passando na frente da loja, vê alguém discutindo, brigando dentro da loja, e quando entra, dá aquele sorriso, você pensa, nossa, que falsidade. Não acontece isso. Ponto importante, tá? Em vendas, milésimos de segundo, em vendas, tá? Existem duas situações muito importantes que todo mundo, quando está na frente de um vendedor, sabe e sente, tá? Primeiro, ou você acha que esse vendedor ele é uma ameaça, que é alguém que está só procurando seu dinheiro, tentando tirar dinheiro do seu negócio, ou você entende que esse vendedor é uma oportunidade. Só que isso é fração de segundos para o teu cérebro identificar ou achar que é. Então, ponto importante. A ideia do rapport é desconstruir a mentalidade, a ideia de ser alguém que está tentando usurpar, pegar, tirar dinheiro, tirar proveito. A ideia de criar uma conexão é exatamente essa. É dizer, calma, eu sou de paz, eu sou de bem, e eu quero te ajudar naquilo que você está tomando decisão, querendo escolher um produto, querendo escolher um serviço e tudo mais. E aquilo eu sempre falo, tá? O rapport, para ele ser perfeito, para ele ter uma segurança, para que ele realmente seja eficaz, a gente sempre fala muito da empatia. Ou seja, entender qual é a necessidade daquela pessoa. Existe uma frase que eu ouvi um tempo atrás, é muito legal. Eu quero que você faça a seguinte pergunta, independentemente para a pessoa que está do seu lado. Ou, né, em qualquer lugar, marido, esposo, pergunte agora. Qual é a maior dor do mundo? Pense um segundinho. Qual é a maior dor do mundo? Sabe qual é a resposta? A sua dor. Essa eu não consigo sentir, mas você sente. Não é a minha dor, é a sua dor, é a dor individual de cada um. Talvez aquilo que dói pra mim não dói pra você, talvez aquilo que dói pra você não dói pra mim, aonde eu quero chegar. Empatia é isso. É você não ir simplesmente com os seus vícios, com os seus preconceitos, com aquilo que você imagina que é certo ou errado, mas entender que a necessidade daquele cliente, a dor daquele cliente, o medo daquele cliente é real para ele. E você tem que ser empático com as dores, com o sentimento daquela pessoa.
Quando você cria uma empatia, que você calça o sapato do seu cliente, você entende a necessidade do cliente, você começa a criar essa ponte, esse elo, né? Essa ligação entre o seu cliente e você, entre um vendedor e uma venda. E aí sim a gente consegue criar um relacionamento. Muitas pessoas não conseguem criar relacionamentos, nem no trabalho, nem na vida pessoal, em nenhuma situação. Por quê? Porque estão presas a somente tomar as suas decisões e não estar aberto a ouvir o cliente. Ponto importante, tá? Vendas, 98% da venda é ouvir. Os outros 2% é aquilo que tu vai trazer, aquilo que tu vai conversar, aquilo que tu vai mostrar para o teu cliente. Mas você só consegue ser assertivo em tudo que você falar se você ouvir o cliente. Se você não ouvir, provavelmente você não vai conseguir entender a real necessidade dele. Por isso o rapport é tão importante, tá? E principalmente gerar segurança. Quando a pessoa olhar para ti, ela tem que dizer, cara, faz sentido essa pessoa, faz sentido o que ele está me passando, faz sentido todo esse posicionamento. Muito mais do que alguém que esteja pensando somente no meu dinheiro, somente naquilo que estamos fazendo ali propriamente dito, na relação de compra e venda, sabe? Eu queria ensinar 3 pontos, 3 dicas importantíssimas para você criar um rapport. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e anota agora. 3 dicas super importantes. A primeira delas, tá? Primeira delas. Pegou? Pegou papel, pegou caneta? A primeira coisa, sorria. Sorrir. Ninguém compra de alguém que esteja brabo, ninguém compra de alguém que esteja fechado, ninguém compra de alguém que esteja sério. Eu não estou falando em gargalhada, eu estou falando em sorriso. Ainda, oi, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Sorrir. Sorrir na voz, muitas vezes. Às vezes não é nem tanto mostrando o dente, mas dizendo, olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como eu posso te ajudar? Vem aqui, vamos conversar. Sabe? Mostrar os dentes, sorria. Existe uma conexão muito rápida. Se você chegar em qualquer pessoa que esteja séria ou, né, passando pela rua e você dar um sorriso, a possibilidade de retribuir um segundo sorriso é muito maior. Se você estiver sorrindo e a pessoa sorrir, é muito maior. Então, uma das dicas importantíssimas é sorriso. Ninguém compra de quem não sorri. Ninguém compra de quem não mostra os dentes, de quem não está feliz. A gente não gosta de fazer negócios com esse tipo de pessoa. Ninguém gosta. Então, uma das dicas é sorria. Outro ponto muito importante. Chame o seu cliente pelo nome. É a única palavra que a pessoa escuta a vida inteira e ela não vai se cansar de ouvir. Um ponto importante. Fábio, e a pessoa que não gosta do nome, como a gente faz? Não tem problema. Se a pessoa não gosta do nome, ela vai deixar claro na primeira apresentação. Olá, meu nome é fulano de tal, mas eu gosto que me chama de tal. Ela sempre vai dizer. Conheci uma guria esses tempos, conheci uma pessoa esses tempos e falava assim, ó, meu nome é Maria Eduarda, me chama de Duda. Ou seja, ela já deixou bem claro. Então chame seu cliente pelo nome 3 vezes. Por exemplo, oi Duda, tudo bem? Como é que você está? Duda, tava pensando aqui no que tu me trouxe e eu encontrei um caminho muito legal. Mas eu queria saber de ti, Duda. Tu acha que ficaria melhor isso ou aquilo? Tu prefere essa situação ou essa? Me ajuda a entender um pouquinho mais. Quando você fala pelo menos 3 vezes o nome dessa cliente, do seu cliente, a chance de haver uma conexão, de haver um rapport, ela é muito maior. E o outro ponto importantíssimo, espelhamento. Gente, eu não estou falando para a gente ser o sombra, né? Sabe aquele sombra que fica fazendo todas as ações? Isso tem que ser sutil, isso tem que ser simples e você deve aplicar essa dica, essa estratégia do espelhamento. O espelhamento é, por exemplo, tá conversando com algum cliente e o teu cliente ele está trazendo alguma situação, né? Está tentando abordar ele e ele coloca a mão na orelha. Ele está te falando, não, Fábio, pois é, eu estou passando por essa situação, tal, não sei o quê. O que um vendedor deve fazer? Cara, entendi. Tá, mas essa tua situação que tu estás passando, né? Funciona de que forma? Ou seja, você viu que foi sutil? A pessoa bota a mão na orelha para falar alguma coisa, você bota também. E nisso ela faz assim, pois é, Fábio, eu não sei como eu resolvo isso. Aí tu vai lá, cara, entendi. Mas olha só, eu encontrei um caminho para isso, tá? Você não precisa espelhar no sentido de copiar exatamente a mesma ação, mas colocar os movimentos exatamente aonde a pessoa colocou. Se ela botou a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, mão na orelha, mão no nariz. Por quê? Isso se forma um espelhamento. O nosso cérebro, ele tem a tendência de buscar pessoas que se assemelham a gente.
ou pelo tipo de fala, ou pelo jeito que está vestido, ou pela sua comunicação, pelo seu sorriso. Ou seja, o nosso cérebro procura padrões para se encaixar. Então, quando uma pessoa está fazendo isso, né, te espelhando, fazendo esse movimento, automaticamente lá dentro o nosso cérebro entende, opa, essa pessoa é de confiança, essa pessoa vale a pena confiar, eu posso entregar aquilo que realmente estou sentindo, né, de dificuldade, ou situação de venda, né, daquilo que eu quero comprar, daquilo que eu tenho desejo. Então eu faço o espelhamento. E olha só, qual é o grande segredo, tá? O espelhamento não é somente para você fazer o movimento de espelhar a outra pessoa. Você começa espelhando ela, e quando você começa a ditar as regras, opa, agora você cruza o braço e o seu cliente cruza o braço também. Agora você bota a mão no queixo, o seu cliente bota a mão no queixo também. O que ele está fazendo? Automaticamente você inverte. A partir de agora, ele está te espelhando. O que significa isso? Significa que você conseguiu criar um rapport genuíno, de alta confiança, e você já está conduzindo o seu cliente para que ele faça basicamente aquilo que tu está propondo. Não estou dizendo de ilusão, não estou dizendo da gente enganar, nada disso. Mas quando o seu cliente começa inconscientemente a te espelhar, a te acompanhar naquilo que tu está fazendo, na tua fala, na tua forma de agir, na velocidade da tua fala, na entonação da tua fala, e muitas vezes nos teus gestos, isso significa que gerou um rapport realmente eficiente. E aí sim você consegue conduzir o seu cliente para aquilo que você deseja, né? Então um ponto muito importante é sorria, fale o nome do cliente pelo menos 3 vezes e gere esse espelhamento, tá? Então, algo que todo rapport deve ter é gerar essa conexão, é gerar uma empatia, botar no sapato do seu cliente, estar no lugar do outro para poder entender o que ele precisa, é gerar um relacionamento duradouro e, principalmente, gerar segurança. Nós não compramos de quem a gente desconfia, nós não compramos de quem a gente não confia. Então, por isso é importante a gente gerar esse rapport para gerar essa segurança. Lembra que eu falei ali no início? Existem 2 situações importantíssimas. Seu cliente, quando ele está na sua frente, ele vai pensar 2 coisas automaticamente. É uma oportunidade ou é uma ameaça? Se é uma oportunidade, posso contar o que realmente eu preciso? Ou se é uma ameaça, escondo o que eu sei, aquilo que eu preciso? Reflita, tá? E o ponto importante, tá? O rapport, ela é uma chave importantíssima para construir relacionamentos. Então, se você deseja ter um relacionamento em vendas, criar um relacionamento, eu sempre digo isso, vendas é relacionamento, é essa proximidade, com certeza você vai conseguir ter resultados incríveis também, tá? E tem até um livro muito legal, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem a seguinte frase, que é muito legal, tá? O nome de uma pessoa é a palavra mais doce que ela ouviu a sua vida inteira. Então, não é uma criação, mas sim uma definição muito legal sobre como a gente deve usar o rapport para a gente poder construir e levar essa pessoa para a venda, para a compra. Ponto importante, o rapport faz tudo? Não. Lembre-se, vendas é um processo e o rapport é simplesmente o primeiro processo de toda essa cadência até chegar ao fechamento e à negociação. Então, espero que você tenha gostado dessa explicação breve do que é rapport e que você possa botar em prática todas essas informações e comentar aqui embaixo também se você já aplica rapport, como você aplica e o que você faz de diferente.